Ei pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente porque as plantas estão todas do lado de fora da estufa, tá? Ó. E aí, seguinte, eu resolvi colocar elas pra tomar água da chuva esse fim de semana. Em Belo Horizonte, foi anunciado que ia chover bastante esse fim de semana. E assim, realmente choveu de sexta-feira pra cá, choveu sexta, sábado, domingo. Hoje já é segunda-feira e tá chuviscando. E eu deixei as plantas o fim de semana inteirinho na chuva. E hoje eu vim aproveitar então, né, que a gente já tá... As plantas, olha, elas já estão super durinhas, bem durinhas mesmo. Não tem nenhuma planta desidratada aqui. E elas aproveitaram bastante, né, a água da chuva aí. E eu vou aproveitar esse vídeo aqui pra gente conversar um pouquinho sobre por que a água da chuva ela faz tão bem para as plantas, tá? E ó, elas amaram o fim de semana de chuva. Gente, aqui não chovia há mais de um ano, tá? Eu sei que não chovia, porque todas as vezes que chove, geralmente eu coloco as plantas para fora e faço um registro para guardar. E o último registro que eu tenho de chuva na minha galeria, eu vou colocar a data aí porque eu nem lembro, mas foi em 2023, tá? Ou seja, a Belo Horizonte choveu desse período para cá, mas nem em todas as partes de Belo Horizonte, tá? Onde eu moro mesmo não choveu, não chovia. Então, assim, o clima aqui tava muito seco, o ar tava muito ruim, muito seco mesmo, muito seco. E foi muito quente os últimos meses também, né? E, assim, as plantas estavam com muita falta da água da chuva. Assim, agora que elas ficaram esse fim de semana aí, né? Na semana que vem, se continuar chovendo, eu aproveito pra colocar elas, né? Pra beber água de novo. Porque agora a temporada de chuvas não tem porquê não dar a elas a água da chuva. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Ei pessoal, hoje eu tô vindo aqui pra gente falar sobre o porquê que a água da chuva ela é tão boa para as plantas, tá? Isso porque você como cultivador, você já deve ter percebido que após, né, as plantas ficarem expostas ali a uma boa chuvarada, a gente nota claramente, né, após esse período de chuva, que as plantas elas respondem com um crescimento vigoroso, tá? Diferentemente de quando a gente, por exemplo, rega as plantas com a água da torneira. E no vídeo de hoje você vai entender exatamente o porquê que isso acontece, tá? Porque que a água da chuva realmente ela é melhor para as suculentas, principalmente. Então, para começar, a gente primeiro precisa entender as diferenças entre a água da chuva e a água da torneira, tá? A água encanada. Em primeiro lugar, a gente vai ver que existem dois tipos de água. Uma considerada água mole e uma considerada água dura. Sendo a água mole a água da chuva e a água dura a água encanada. Vocês vão entender mais pra frente o porquê. Então vejam bem que a água da chuva, né, na composição, a gente consegue encontrar o nutriente N, o nitrogênio. E a gente já sabe aqui que o nitrogênio é o nutriente essencial, é o nutriente mais importante e é o que afeta diretamente aí no crescimento das plantas, né? Então veja você que a água da chuva, ela automaticamente ela já tem nitrogênio em si, tá? E esse nitrogênio, a água capta ele da atmosfera à medida em que ela cai. Então vai agregando nitrogênio naquela gotícula até que ele sai da atmosfera e chega às raízes da sua planta. A água da chuva, ela é uma água que ela é livre de minerais e aditivos, tá? Como o flúor, o cloro e outros produtos químicos que são incorporados durante o tratamento da água que a gente recebe, que vem, né, das estações de tratamento, a água encanada. Então, a água da chuva ela é considerada uma água mole, porque ela tem baixos níveis de minerais dissolvidos, tá vendo? Então, isso é uma água mole, é uma água mais pura. Então, a água da chuva, ela permite que o solo mantenha uma estrutura mais saudável, facilitando a absorção de nutrientes.
Quais são os benefícios, então, né, da gente conseguir permitir que as plantas bebam sempre a água da chuva? Vocês vão ver que a água da chuva, ela ajuda a lavar os sais minerais acumulados no solo, né, que podem se acumular quando a gente usa com muita frequência regas com água encanada, água de torneira, especialmente em áreas cuja água tem alto teor de minerais. Então, por ser ligeiramente ácida, a água da chuva ela também pode ajudar a liberar micronutrientes no solo que vão ser aí mais facilmente absorvidos pelas plantas, como o ferro, o manganês e o zinco. Isso, a água da chuva. Agora, falando sobre a água da torneira, vocês vão ver que a água da torneira é uma água dura, tá? A água da torneira, ela contém substâncias como o cloro, que ele é usado para desinfecção, o flúor, né, que eles dizem que é adicionado para a prevenção de cáries, e vários sais minerais como o cálcio e o magnésio, dependendo aí da região. Esses sais, gente, eles tornam a água dura, tá? E com o tempo, à medida que você vai regando, esses sais, eles podem se acumular no solo, no substrato, e prejudicar a absorção de nutrientes pelas plantas. Então, os potenciais problemas da gente só regar as plantas com água de torneira é que a gente vai ver que o cloro adicionado à água encanada, ele pode ser prejudicial para as raízes das plantas e para os micro-organismos que são benéficos no solo. Então, como a água sanitária, o cloro, né, na verdade, ele faz esse trabalho de ser um desinfectante, ele vai acabar com as boas bactérias do solo, as bactérias que protegem a planta contra fungos, contra pragas e etc. Sendo assim, a gente vai tendo, por exemplo, a saúde do sistema radicular comprometida, a gente vai tendo raízes mais frágeis. Então, veja você que o excesso de cálcio e magnésio pode deixar minerais como o solo mais alcalino. E aí, o solo mais alcalino, ele é menos ideal para muitas plantas, incluindo as suculentas, tá? Que geralmente elas preferem aí os solos ligeiramente mais ácidos. Então, vejam vocês que a principal diferença entre a água da chuva e a água da torneira é o nível de pureza. E a gente vai encontrar essa pureza dessa água também só na água da chuva? Não. Quem tem acesso à água de poço artesiano, também tem acesso a essa água mole, tá? Que é uma água, gente, literalmente mesmo livre de sais minerais, é uma água mais pura. Então, assim, quando a planta tem acesso a essa água, ela consegue se hidratar de maneira mais consistente, ela consegue fazer os processos metabólicos dela de maneira melhor, a planta consegue absorver os nutrientes do solo com mais eficiência. E às vezes a gente pensa, por exemplo, que isso reflete só nas plantas, gente, mas é porque a gente não vê, a gente não consegue ver em nós da mesma forma que a gente consegue ver nelas, mas com certeza a água mole também deve fazer muito melhor para a nossa saúde do que a água dura, de uma forma ou de outra. O puro vai ser sempre melhor. E por quê, né? Por que, por exemplo, quando a gente rega com a água da chuva, a planta cresce muito mais do que ela não crescia com a gente regando há tempos, né, fielmente ali, semana por semana, com a mangueira? O que faz com que a planta absorva mais? É o nitrogênio que tem na chuva? E aí vocês vão ver que não exatamente é o nitrogênio da chuva, tá? O nitrogênio da chuva, a concentração dele é muito baixa, tá? Ela não é grande o suficiente para ser, no caso, esse nutriente que faz com que a gente perceba que as plantas realmente cresceram. Tem o nitrogênio na água da chuva, mas a quantidade não é tudo isso. Por exemplo, eu andei regando há um tempo atrás os cotilédons claro, né, com água encanada, água de torneira, mas eu utilizava para suprir nutrientes para eles, eu dava uma rega. Depois da rega com a mangueira, eu fazia uma mistura com balde e colocava ureia, tá? E a ureia, vocês vão ver que o NPK dela, ó, é 4500, né? Então, só tem nitrogênio aqui. E é uma dose altíssima de nitrogênio. E mesmo assim, o efeito da água da chuva é maior, sendo que a água da chuva tem uma concentração muito menor de nitrogênio do que a ureia.
Então, por que, né, que a gente tem essa percepção de crescimento? Já que não é o próprio nitrogênio da chuva que causa isso. E aí a gente vai ver, como eu já mencionei anteriormente, que o principal fator que vai afetar a nossa percepção de crescimento das plantas é a qualidade e a pureza da água. É uma água que ela é livre de químicos, né? Livre de cloro, livre de flúor. Então, esses aditivos, apesar deles não causarem os danos imediatos, eles podem interferir no desenvolvimento da planta a longo prazo. A gente não vê agora, mas futuramente a gente vai ver, se a gente fizer a comparação, uma planta que só bebe água mole e uma que só bebe água dura, a que bebe água mole ela vai ter uma vida muito mais saudável e vai crescer muito mais rápido, muito melhor do que a que bebe a água dura, tá? Quando a gente rega com a água encanada, né, muitas vezes a gente está oferecendo às plantas uma solução que em partes vai inibir a plena absorção de nutrientes pelas raízes, que é como eu mencionei, que são aqueles sais minerais que a gente encontra na água dura, né? Então aquilo ali, com o tempo, com o acúmulo que aquilo ali vai causando no substrato, aquilo ali com o tempo impede a sua planta de conseguir absorver os nutrientes que você dá a ela, tá? O NPK e etc. Então vejam vocês que a água mole é uma água com poucos sais minerais, tá? E ela facilita a absorção dos nutrientes presentes no solo. E especialmente nas suculentas, que são mais sensíveis aí ao acúmulo de sais. E aí, gente, a gente vai ver que um outro fator que também vai afetar a nossa percepção de crescimento é a acidez natural da água da chuva, tá? Isso porque a água da chuva ela é ligeiramente ácida, ela tem um pH aí que pode variar de 5.0 a 5.5. E essa leve acidez ela ajuda, tá, a liberar nutrientes no solo, como o ferro e o manganês, tá? Que podem se tornar aí indisponíveis em solos mais alcalinos ou solos que são regados constantemente com água dura. Esse fator, então, ele pode ser decisivo no aumento da eficiência da absorção de nutrientes pela planta. Então, regar a planta com água mole vai promover um crescimento mais vigoroso logo após a chuva. Outro fator vai ser aí, então, o tal do nitrogênio atmosférico, né? E a gente vai ver que, embora a concentração de nitrogênio na água da chuva seja pequena, o processo de fixação de nitrogênio ele ocorre durante as tempestades. Os relâmpagos eles ajudam a converter o nitrogênio atmosférico em formas que podem ser absorvidas pelas plantas. Esse fenômeno ele pode aumentar temporariamente a quantidade de nitrogênio disponível para elas, impulsionando o crescimento. Sendo assim, durante aquelas chuvas torrenciais, com tempestade, com muitos raios e etc., é nesses momentos em que existe uma maior taxa de conversão, né, do nitrogênio atmosférico para uma forma de nitrogênio que consegue se agregar às moléculas de água e nutrir aí as plantas. Outra questão que a gente vai ver é a lavagem do solo, tá? Isso porque a chuva lava. Ela remove o acúmulo de sais minerais indesejados causados pela água encanada. Lembra que a água encanada ela vai depositando sais minerais e aquilo ali prejudica a planta a absorver nutrientes? A chuva, como ela tem uma intensidade maior de queda, né? Geralmente a gente rega as plantas com mangueira, a gente fica ali meia hora jogando água e acabou. A chuva não, às vezes é uma chuva de uma noite inteira. Por exemplo, a última vez que choveu aqui na semana passada, choveu sexta, sábado e domingo. As plantas tomaram 3 dias de chuva, tá? Então, durante essa chuva, ocorre uma lavagem, tá? E aí a chuva lava aqueles sais minerais que são indesejáveis, tá? Assim, permitindo assim, então, que a planta ela consiga absorver tanto a água quanto os nutrientes de forma mais eficiente. E durante, né, as tempestades, enquanto a água cai sobre o substrato, sobre o solo, a gente vai ver que quando ela penetra o solo, ela vai penetrar de maneira mais eficiente. E aí ela vai melhorar a oxigenação em torno das raízes. E a gente sabe que isso é muito importante para as crassuláceas, tá? Porque as crassuláceas, elas necessitam de oxigenação nas raízes. Isso vai estimular o sistema radicular das plantas, ou seja, a chuva ela vai incentivar as plantas a enraizarem mais e vão ajudar essas plantas a absorver, tá, mais água e nutrientes com mais eficácia. O aumento da oxigenação nas raízes ele provoca aí o rápido crescimento das plantas. E a temperatura e a umidade, tá, pessoal? A gente vai ver que
quando chove, após a chuva, o ambiente, tá, ao redor das plantas, ele geralmente se torna mais úmido e levemente mais fresco. Então essas condições, elas estimulam o crescimento das suculentas por promoverem aí um respiro em condições ácidas. Se você é membro aqui do canal, você já assistiu os primeiros vídeos do canal, que são importantíssimos. Tem um vídeo, por exemplo, onde eu explico como que funciona o sistema das crassuláceas. E lá a gente viu que elas têm um sistema de respiração diferente, tá? Então elas durante os períodos mais quentes do dia, essas plantas elas fecham os estômatos dela, que é como se elas fechassem a boca e o nariz, e elas não respiram, ali elas não transpiram, elas fecham, porque com o calor elas podem evaporar a água que tem dentro delas. Então elas fecham esses estômatos e elas só voltam a abrir ele e a respirar quando é mais à noite, após que o sol já foi embora, que o clima começa a ficar mais fresco e a planta não vai perder água por evaporação. Então é quando ela começa a fazer os processos metabólicos dela. E nesse caso aqui, após a chuva, né, a chuva ela altera o microclima, o ambiente fica mais fresco mesmo. Depende também, tá? Dependendo do lugar que chove, é pior quando chove, né? Porque aí ao invés de ficar fresco, parece que aí vira uma sauna. Mas não é nesse caso aqui que a gente tá falando. A gente tá falando após uma longa chuvarada mesmo, que vem aquele clima mais fresco. Quando vem esse clima mais fresco, a planta se sente mais confortável, ela vai abrir os estômatos e ela vai fazer ali os processos metabólicos dela normalmente. Estando em um ambiente propício, a gente vai perceber que a planta vai sim crescer mais rápido. E é basicamente por isso que a gente percebe que as plantas desenvolvem muito mais, tá, após tomarem aí uma boa chuvarada, do que com a gente ali regularmente, regando elas com a água da torneira. Existem diferenças entre a água mole e a água dura, né? Entre a água da chuva e a água encanada. E a gente precisa entender isso até mesmo para a gente conseguir aí oferecer o melhor para as plantas e tirar delas o máximo possível dentro do cultivo, né? Vejam vocês, por exemplo, aqui eu cultivo dentro da estufa. Então o teto da estufa tem um plástico, não chove aqui dentro. Tecnicamente, as plantas só iriam beber a água da torneira. Mas não é o que acontece, tá? Quando começa a chover, quando começa a temporada de chuva, eu tiro as plantas de dentro da estufa e deixo elas do lado de fora para elas tomarem a água da chuva. Quando eu sinto que já foi o suficiente, eu volto com elas para dentro da estufa novamente, tá? Mas eu não fico sem deixar elas terem acesso à água mole, porque a água mole, gente, é saúde, tá? Para as plantas. Ela é essencial e ela é indispensável. Então, se você também tem uma estufa, mas às vezes, ai, Pietra, eu tenho muita planta, não dá para tirar todas e colocar na chuva. Tenta ao menos coletar essa água, né? Para fazer aí uma vez a cada 3 meses, a rega com a água mole, porque isso vai afetar diretamente na saúde das suas plantas. Tá bom, pessoal? Ó, se você gosta do meu conteúdo, eu já quero pedir para você deixar o seu like aí para mim. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu vou pedir para você já se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Tá legal? Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo até o final e ó, beijinho, beijinho e tchau, tchau.